Como se não bastasse a guerra entre Ucrânia e Rússia, que parece que não tem fim, agora temos essa outra guerra do Oriente Médio. E como era se de esperar, o mundo está se dividindo entre os dois lados. Qual lado apoiar? Tem que escolher um lado. É como na Guerra Fria. Ou você torcia para os Estados Unidos, ou para a União Soviética. Ou para o capitalismo, ou para o socialismo. Ou torce para a direita, ou para a esquerda. Não existe meio termo. Você pode ser mais radical, menos militante, mas sempre tem um viés. Até os isentões têm as suas tendências. Pode até não admitir, mas lá no coração dele tem sim. E nessa guerra agora aí só tem dois times, papai. Tem que escolher. Tem um monte de teoria por aí, mas na prática só tem dois lados, dois times. Se você não quiser escolher o seu, vai ser governado pela ideia dos outros. Aqui no Brasil, a direita já está se movimentando para apoiar Israel incondicionalmente. Afinal, quem tá do outro lado são os terroristas. Terroristas! E claro que a direita sempre apoiou Israel. Os Estados Unidos sempre apoiaram Israel. Já a esquerda tá numa corda bamba. Como são anti-americanos, querem apoiar os palestinos, que são vistos como os pobres, os mais fracos, os oprimidos. Mas se fizerem isso, estarão apoiando o Hamas, um grupo terrorista. E o pior é que sim, a esquerda apoia o Hamas, apoia grupo terrorista. Claro que de forma velada, mas dá pra perceber. Veja só como o jornalismo militante defende o Hamas. Combatentes do Hamas, combatentes, não são terroristas não. O jornalismo lulista que sempre chama os réus do 8 de janeiro de terroristas, agora chama um grupo de terrorista de combatente. Muita hipocrisia, não é? É o que você vai ver nesse vídeo. Quando começou a guerra da Ucrânia, muito esquerdista que sempre escolhe o lado mais fraco, mais oprimido para torcer, pulou pro lado da Ucrânia. Postaram bandeirinha da Ucrânia no Twitter, no Instagram, e diziam que Bolsonaro estava do lado da ditadura da Rússia, Putin, que está no poder há mais de 20 anos na prática. Mas quando viram Lula apoiando a Rússia, Lula volta a dizer que a Ucrânia também é responsável por guerra. E lembram também de Lula fugindo de Zelensky na reunião do G20? Os Zé Esquerdinha foram caindo na real. Nós apoiamos a democracia. É muita ingenuidade. Povo de memória curta não conhecem Lula. Entendo pelo amor de Deus. Lula já disse que tem orgulho de ser comunista. O comunismo é contra o capitalismo, contra os Estados Unidos. É anti-americano. E qualquer país ou organização que disser que é anti-americana, Lula vai apoiar. Ele tá pouco se lixando pra democracia, papai. Muita gente votou em Lula levantando a bandeira das causas identitárias. Não ao machismo, à homofobia, ao racismo. Estamos em 2023. Lula só liga para a ideologia dele, século XX, ser contra os Estados Unidos. Em 2010, quando o Irã ameaçou apedrejar uma mulher só por causa de adultério, Lula disse que não ia interceder. E as feministas votaram em quem? Em Lula. Pelo menos Dilma foi diferente, ela prometeu ajuda iraniana, mesmo sendo condenada pelo presidente Ahmadinejad. Lembra de Ahmadinejad? Que Lula não queria interceder para não quebrar a amizade com ele, o presidente iraniano radical contra os Estados Unidos. Essa é a turma de Lula, Ahmadinejad, Kim Jong-un, Gaddafi, terrorista, Fidel, Chaves, Maduro. Esses são os países dos quais somos aliados. Ouviu, turminha da Cartinha pela Democracia? E o que essa turma toda tem em comum? São anti-americanos. E a maioria são contra o Estado de Israel. Se você votou em Lula, esqueça G7, G20, Europa, Estados Unidos. Você votou para recolocar o Brasil nessa turma, junto com grupos terroristas. Ah, você não acredita? Então tome. Olha o que Lula disse sobre os ataques no território israelense. Ele diz que condena os ataques, mas em nenhum momento cita o Hamas, em nenhum momento fala em terrorismo. Se quiser dar um pause para ler tudo aí, pode ler, pode procurar, você não vai achar. Os deputados de oposição já estão criticando. O governo brasileiro não menciona em nota grupo terrorista responsável pelos ataques em Israel. Tampouco foi capaz de citar o nome do Hamas aqui no Twitter. Seria em retribuição pelos parabéns recebidos desses criminosos sem escrúpulos em 2022? É muita perversidade. Como essa turma de palestinos aqui em Londres. Ou essa turma no Canadá. Ou ainda os palestinos em Berlim. Já as lideranças desses países, como a Alemanha, já estão pintando o país das cores de Israel. O Portão de Brandemburgo, o principal ponto turístico da Alemanha. Aqui no Brasil estão fazendo isso?
Claro que não. Até o presidente da Índia já manifestou apoio a Israel e o Brasil nada. Estados Unidos, França, Alemanha, todos repudiaram um ataque terrorista a Israel. Biden, que é um democrata, garante apoio irrestrito dos Estados Unidos a Israel. E a Rússia? O que será que Putin está pensando? Rússia apela por cessar fogo em guerra entre Israel e Hamas. Sem comentários. E o Irã? Quer guerra ou quer paz? Os deputados iranianos apareceram no parlamento gritando morte a Israel. O Irã, amiguíssimo de Lula. Lula que fez tudo para colocar o Irã no grupo do BRICS. Entendeu, Zé Esquerda? Lula apoia o Irã, apoia quem financia terrorismo. E o amor é recíproco. O líder do Hamas apoiava a volta de Lula ao poder. E quando Lula venceu as eleições, o Hamas parabenizou Lula oficialmente. Quantas imagens horríveis dos ataques terroristas, eu não vou mostrar nada aqui no canal. Mesmo se o YouTube permitisse, eu não ia colocar aqui. É triste demais. Eu não consigo acreditar que tem gente apoiando atos terroristas, nem justificando. Nada justifica esse tipo de ação. Muito esquerdista aí junto com o Hamas comemorando o ataque terrorista. Agradecendo a Alá por um ato desse. É esse Lula que defende terrorista que queria ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Falando nisso, quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz foi uma iraniana sentenciada a 31 anos de prisão e 154 chibatadas. Por que ela venceu? Porque ela defendia mais liberdade para as mulheres do Irã. Isso sim é uma feminista de verdade, não aquilo que te vê aqui no Brasil e em outros países, lutando pelas mulheres. Tem nada de feminismo aí, é tudo esquerdismo puro. Muito triste essa guerra aí, mas pelo menos uma coisa dá pra gente se divertir, com o malabarismo da imprensa lulista para justificar o terrorismo. Os comentários e as postagens são dignos de muita gargalhada. Guga Chakra, especialista da Globo News em Oriente Médio, o que é que ele tá dizendo sobre o Hamas? Olha, em primeiro lugar, chama atenção o planejamento do Hamas e o sucesso que o grupo palestino obteve nesse ataque contra Israel. Sucesso. Foi o sucesso do Hamas contra Israel. Ah não, Marcos, você tirou esse vídeo do contexto. Ele não deve ter dito isso. Ah não? Ele postou justamente isso. É a maior e mais planejada e bem-sucedida ofensiva do Hamas contra Israel na história. Relatos de soldados e civis israelenses capturados. Teriam ocupado vilas, milhares de foguetes lançados, 22 israelenses mortos até agora. A resposta de Israel tende a ser gigantesca. Vou comentar na Globo News. Ele tá impressionado com o poderio do Hamas. Agora, voltando para 2022, o que é que o mesmo Guga Chakra falava sobre o mundo? O mundo ficará mais suave sem Trump. Acabou o pesadelo da era Trump. Pode-se criticar Biden, e tenha certeza que criticarei muito quando for necessário, mas é uma pessoa normal. Trump era mal. A mesma coisa ele falou de Bolsonaro. O mundo ficará mais suave. Tem os malvadões Trump e Bolsonaro. Tô vendo, o mundo tá muito suave aí, tá muito tranquilo, tem guerra nenhuma aí, não, tudo bem. Passei mal de previsão do futuro aí. Esse é o jornalismo que você assiste? Você quer assistir mesmo o Globo News? Vá lá, assista, por sua conta e risco. E o que será que a Folha tá dizendo? Lula se diz chocado com o ataque contra Israel, mas defende Estado palestino. Agora veja o duplo padrão da Folha. Bolsonaro, generais e governo estimularam terrorismo. Isso no 8 de janeiro. E no dia 7 de outubro, combatente do Hamas, combatentes. Pelo amor de Deus. Essa é a lógica do jornalismo lulista. Até o Estadão, que parecia que estava acordando do absurdo que eles defendiam, tá escorregando. Guerra iniciada por Israel. É muita militância. E nesse próximo vídeo você vai ver Cristina Grêmio mostrando por que saiu da Globo. Para você ver o nível de militância dessa turma. E aí, em 2014, após a eleição da Dilma, eu vim para São Paulo participar de uma das primeiras manifestações fora Dilma, muito antes de se falar em impeachment, ainda em 2014. Foi a primeira manifestação, ela lotou umas 3 quadras aqui da Paulista e na Folha de São Paulo, no dia seguinte, saiu 500 manifestantes pedem intervenção militar. 500 manifestantes em São Paulo pedem intervenção militar. Nossa Senhora. E aí eu fiz o trabalho de uma testemunha ocular.
Quando eu vi lá em Curitiba a imprensa local, inclusive a Gazeta do Povo, onde eu trabalho hoje, replicando matérias da agência Folha com esta mentira já no título, eu ligando para colegas. Olha, eu tava lá, é verdade. não é assim, eu tenho foto, você quer foto e tal. Não, porque no final da manifestação lá no Ibirapuera tinha um caminhão de intervenção militar. Eu falei, mas isso não era manifestação, a manifestação era na Paulista. E essa não é a notícia, né? A notícia não era essa, tinha 500 pessoas contestando o resultado daquela eleição, foi muito estranha. Ela estava dentro desse núcleo de jornalismo militante. Eu vi isso no 7 de setembro, famílias indo pra rua aos milhões. Mas o jornalismo lulista da Globo, William Bonner, só mostrava aqueles 10 ali com a bandeira de intervenção militar. Manifestação antidemocrática. E os esquerdinha do Twitter, como reagiram? Luciana Genro, Palestina Livre, José de Abreu, Rússia invade a Ucrânia, pau na Rússia. Israel invade a Palestina, pau na Palestina. Difícil esse mundo. Estão atacando todo mundo que José de Abreu gosta. A Rússia, a Palestina. Não importa se tem ditadura e terrorismo. Gabi, Palestina Livre, morte aos capitalistas. Pensa igualzinho a Lula. Vitor Araújo, que Israel seja destruída. Ele apagou essa postagem, mas a galera deu print. Breno Altman, o Estado terrorista de Israel, Maria. E o nosso amigo Boulos, esse cara quer ser prefeito de São Paulo. E aí, paulistas, vocês vão deixar? Mas já a direita está no terreno muito mais fácil, estão sendo muito mais coerentes. O que é que Bolsonaro, o maior líder da direita, tem falado sobre essa guerra? Pelo respeito e admiração ao povo de Israel, repudia o ataque terrorista feito pelo Hamas, grupo terrorista que parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva quando o TSE anunciou o vencedor das eleições 2022. Simples, certeiro, verdadeiro e óbvio. E hoje muitos irmãos nossos estão sendo condenados por atos reprováveis, sim, a dilapidação de patrimônio público, mas não justifica a pena pesada que tem recebido, muito menos ou a acusação de serem golpistas ou terroristas. Quando se fala nisso, lembremos do que aconteceu no dia de ontem em Israel. Lá sim, não uma tentativa de golpe de Estado, mas um ataque terrorista patrocinado pelo Hamas, que são aliados do PT e de Lula aqui no Brasil. Viu como é muito mais fácil ser de direita? É só ser coerente. É só ser você mesmo e falar o que pensa, sem necessariamente uma narrativa para isso. A esquerda inventa a narrativa para justificar o terrorismo. O terrorismo, meu Deus do céu. É isso que a esquerda tá fazendo agora. A imprensa lulista não tem escrúpulos. Enquanto ficam aí chamando velhinhas de terroristas. Quanto mais eu vejo o STF esquerdista, a imprensa lulista, mais eu sinto orgulho das minhas ideias de direita. Concluindo, essa guerra de Israel contra o grupo terrorista do Hamas está sendo péssima para a imprensa lulista, para o STF esquerdista capitaneado por Alexandre de Moraes, para todos que ficam atribuindo terrorismo para manifestantes de direita, para quem fica chamando velhinha armada com um livro de terrorista. É tudo pura narrativa. Terrorismo é uma palavra muito pesada, que assusta, tem o poder de chocar e foi banalizada pela esquerda. E essa guerra está sendo um banho de realidade contra essa turminha da Carta pela Democracia. Colocar essa turma no lugar. Aprendam o que é terrorismo, aprendam quem é Lula, aprendam o que é democracia, para depois vir se referir a nós da direita. Você gosta de política e quer entender mais sobre a política do nosso país? Conheça o meu e-book, ele vai esclarecer muita coisa que acontece no cenário atual do nosso Brasil. Não é apenas um manual de política para dizer como funcionam as coisas em Brasília, os 3 poderes, o que fazem os deputados. Vai muito mais longe, vai mostrar como o iluminismo do século XVIII influenciou o nascimento do comunismo no século XIX, como a direita venceu a Guerra Fria no final do século XX e como a esquerda se agarrou aos temas identitários para sobreviver no cenário político e ganhar muitos votos, à custa das causas das minorias. É muito conhecimento acumulado por quase 30 anos de pesquisa por um preço bem bacana. Principalmente para você que me acompanha, que assiste os meus conteúdos, não deixe de conferir no link logo abaixo e garanta o seu e-book.